Bom, gente, para quem não sabe, o bolsonarismo, eles acabam de levar uma das maiores pancadas, né? Uma das maiores pancadas. Eu vou explicar para vocês por que eles levaram uma das maiores pancadas dos últimos tempos. Eu não sei se vocês se lembram, mas há tempos atrás, eu acho que cerca de um ano e pouco, né? Se criou uma comitiva de deputados e senadores, entre eles estava o Nicolas Ferreira, né, e o senador Girão. Eu estou citando esses dois, mas teve outros, né? E foram até os Estados Unidos, né, para apresentar uma denúncia na OEA, as organizações dos estados americanos, né, sobre direitos humanos, sobre liberdade de expressão, que o Brasil estava vivendo uma ditadura, né? Pois bem, isso aí eles foram lá, arrumaram todos os documentos lá, mais de 100 páginas, não sei, de denúncias, né, contra o STF, contra as instituições brasileiras, né, e levaram isso aí lá para os Estados Unidos, né, lá para a OEA. Na verdade, nos Estados Unidos eles foram até lá no Senado americano, né, para denunciar, né, levaram todos esses papéis e apresentaram também na OEA, né. Só que o que acontece? Agora sai o resultado, né? Só que o que eles não imaginavam é que lá na OEA não tem gente com a mentalidade deles, né? Eles são muito burrinhos, não tem gente com a mentalidade deles, né? E essas pessoas, eles vieram ao Brasil. Essa comissão veio no Brasil para investigar, tá? Para eles fazerem um relatório. Só que o que acontece? Essas pessoas também foram, conversou até com o Bolsonaro, foram no STF, foram na Câmara dos Deputados, tá? Para ouvir eles com todo cuidado. Só que eles também se deram de pegar os documentos também, que é chamado de contraprovas, para se opor aos documentos dos bolsonaristas, tá? E eles não se tocaram, né? Que eles estavam por fora da situação. Por fim, saiu o relatório, né? E o relatório é uma pancada, é uma pancada, vocês não imaginam, é uma pancada na cabeça desses caras. Eu vou até ler uma parte aqui do relatório que eles enviaram, tá? Uma partezinha, não sei, não vou ler tudo porque ficaria muito extenso, né? Mas eu tô com aberto aqui no computador, eu vou ler para vocês uma das partes do relatório, tá? É o seguinte, uma das partes do relatório diz assim: a relatoria entende que o Brasil passou por tentativa deliberada de deslegitimar os resultados eleitorais internacionalmente reconhecidos do período eleitoral de 2022, além do planejamento e da tentativa de execução de um golpe de Estado, afirma o relatório, né? Abre aspas agora. Nesse contexto, há da defesa do direito e à liberdade de expressão no país, uma vez que a liberdade de expressão requer uma sociedade democrática para ser plenamente exercida. Fecha aspas. Então, essa é o resultado final, né? O resultado final. Eles acreditavam que aquele documento que eles tinham levado, apresentando a posição deles, né? A OEA ia ter a mesma mentalidade deles, a mesma ideia deles, ia pegar aquilo por verdade, sem pegar os outros documentos, as provas, e o STS forneceu para eles todos os dados, né, de como aconteceu. Por isso que eles conseguiram criar esse relatório, né? Eu vou ver se eu consigo um pouquinho mais aqui, tá? Vamos ver se eu consigo um pouquinho mais de uma coisa muito interessante, né? Vamos ver aqui. Aguarde só um pouquinho aí, pessoal, que eu vou achar aqui, tá? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ó, aí tá aqui uma outra coisa que é interessante do relatório, tá? Outra coisa muito interessante do relatório para vocês prestar atenção. Eu já li aquela primeira parte, agora eu vou ler mais uma outra parte, tá? Abre aspas. A declaração constatou que o Brasil possui instituições democráticas fortes e eficazes, o que se evidencia por declarações e políticas relevantes do Estado destinada à conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos. Fecha aspas.
Agora, o Estado realiza eleições livres e justas e é caracterizado pela separação de poderes e pelo Estado de Direito, com arranjos constitucionais que garantem a proteção dos direitos humanos. Essa é a resposta quanto à relação aos direitos humanos, entendeu? E que o Brasil possui instituições fortes. Então a OEA jamais ia cair. Os direitos humanos também jamais ia cair nessa balela, tá? Ela confirma, a OEA confirma que houve a tentativa de golpe de Estado, que é o que os bolsonaristas estão ligando. Por isso que eu te digo, essa foi uma das maiores pancadas. Porque quando você pega esses documentos, esses documentos ele fecha internacionalmente toda a condição dos bolsonaristas sair por aí pelo mundo alegando que no Brasil não há liberdade de expressão e que no Brasil se vive uma ditadura. Então, pelo mundo inteiro, quem for procurar esses documentos e as investigações que apontaram, aí saiu das investigações dele o relatório final, e o relatório final é esse. Por isso que eu disse, essa foi uma das maiores pancadas no bolsonarismo, tá? Então, esse documento hoje está aí nas redes sociais aí, né? Tá, acho que no G1, tá no Globo, tá no Metrópole, né? Para quem quiser ver. Eu só fiz esse vídeo para demonstrar para a pessoa, porque muitas das pessoas não sabem o que ocorreu, né? Durante esse período, né? E pode ainda ter alguém ainda achando que internacionalmente esse movimento bolsonarista tem algum valor, né? Não tem valor nenhum. Eles imaginaram realmente que as pessoas que estavam lá tinham a mentalidade deles, são muito burrinhos, né? Entendendo? Achando que os caras não iam investigar. Se bem que alguns desses senadores, eles são tipo uns vassalos. Na verdade, o que eles pretendem? Alguns deles até sabem a verdade. Mas para induzir a pessoa e manter um cabresto, né, na pessoa eleitoralmente, né, eles enganam a pessoa. Né? Então, para manter o eleitorado que eles tinham no passado, aí, como eles não tinham outros argumentos, inventaram essa, que o Brasil não vive na democracia. Mas isso é só para enganar você, tá? Só para enganar. E o pior é que eles enganam. E isso, nem eles mesmos acreditam muitas vezes nessas coisas. Nem eles mesmos acreditam, né? E agora tem uns deputados que por natureza eles é meio tipo bolsonarista, meio burrinho mesmo, até pode achar assim, né? Mas a maioria deles nem eles mesmos acreditam que no Brasil vive uma ditadura. Mas é o argumento que eles têm para manter as pessoas que não têm conhecimento. É isso que eles fazem, tá? Valeu, gente.